seguindo e vou deixando na poeira tanta saudade que cega o meu olhar. Eu ganhei calos segurando esse volante, de tanto querer voltar. O meu destino está na linha do horizonte, onde o asfalto nunca pode alcançar. Meu coração também me faz ser estradeiro nesse Brasil caminhoneiro, nesse Brasil caminhoneiro, Brasil caminhoneiro. Alô, turma! Muito bom dia, bom dia, bom dia! É o Fernando Riquetti chegando por cá com toda a sua comitiva para mais um Brasil Caminhoneiro. E o baú, ó, tá repleto de novidades, viu? Fala o seguinte, se acomoda aí na poltrona, confira o que nós preparamos para vocês. Quem tá na estrada já percebeu que o tráfego está muito mais pesado do que era antes da pandemia. Nosso repórter especial Francisco Garonci mostra pra gente essa diferença e quais os problemas que isso trouxe para quem tá na tocada. Caminhões e motoristas bem diferentes. Passamos uma madrugada inteirinha a bordo de um caminhão que faz a manutenção do metrô mais movimentado do Brasil. Na nossa volta ao tempo, Murilo Carvalho mostra pra gente a rodovia Anchieta, estrada que liga São Paulo até o litoral e que está completando 75 anos. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, tomar uma água, um cafezinho, mas é parada rápida, viu? Já já, tamo de volta! Brasil caminhoneiro. Brasil caminhoneiro. Já estamos de volta! Você se recorda, parceiro, há 2 anos, no auge da pandemia, você se recorda como as estradas estavam bem vazias? Aos poucos o movimento foi aumentando. E hoje, mesmo com o preço do combustível lá na estratosfera, o tráfego já é bem maior do que era antes da pandemia começar. E claro que isso acabou piorando muito a segurança nas estradas. E sobre esse assunto, quem está com a gente com uma matéria pra lá de qualificada é ele, o nosso especialista em segurança viária, Francisco Garonci. Vai daí, parceiro! Segurança é aqui. Fala, Riquetti! Bom dia! Audiência do Brasil Caminhoneiro que não para de crescer. E por falar em crescer, a turma que está no trecho, rodando esse país inteiro fazendo o transporte rodoviário, tem visto o movimento nas estradas que não para de crescer. Em março de 2020, as restrições impostas pelos decretos de calamidade pública para tentar barrar a pandemia de coronavírus fizeram com que na primeira semana o movimento caísse drasticamente nas principais rodovias brasileiras. Naquele primeiro momento, com a redução do número de veículos nas vias, houve uma redução significativa dos sinistros de trânsito. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, houve uma redução de 40% nos eventos relacionados aos veículos nas estradas e caiu pela metade o número de vítimas. Mas, infelizmente, não foi resultado de atitudes mais seguras dos condutores, mas simplesmente um reflexo direto da redução do número de veículos nas vias. No início da pandemia caiu muito porque teve o medo da doença, né? Mas os caminhoneiros tomaram consciência e ganharam o mundo, e ganharam a estrada. E graças a Deus não faltou alimentação, não faltou nada para a população brasileira. Nós não ficamos em casa, nós trabalhamos com cuidado, se protegendo. Mas ainda durante 2020, passado o primeiro impacto a respeito da pandemia, o movimento nas rodovias voltou a crescer. Até porque no Brasil, de cada 20 produtos transportados,
15 usam o transporte rodoviário de cargas. E foi graças à coragem dos caminhoneiros que, mesmo diante das incertezas e dúvidas a respeito da Covid, o abastecimento das famílias foi garantido e o funcionamento da economia brasileira seguiu adiante. Tudo leva a crer que o mais difícil dessa pandemia já passou. A economia voltou a crescer e os caminhoneiros têm um papel fundamental nisso. Segundo a análise da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, hoje no Brasil, o transporte terrestre já é 13,6% superior ao período pré-pandemia. Mas quem vive a realidade do transporte rodoviário tem notado importantes mudanças. E essa retomada está acontecendo principalmente para as grandes empresas, né? Os pequenos, aí, os autônomos, com 1, 2 caminhões aí, estão rodando muito pouco ainda, né? Esses ainda não houve retomada alguma nesse segmento. No nosso segmento, que é o transporte de automóveis, a gente ainda está em uns 70% do que a gente está preparado para transportar. Nessa retomada e crescimento do movimento nas estradas, o preço do litro do óleo diesel tem sido um dos maiores desafios, até porque ele impacta todos os demais segmentos da economia. Segundo o boletim de preços da ANP, em junho passado, pela primeira vez no Brasil, o preço do diesel ultrapassou o valor da gasolina. Segundo a agência, o valor médio do diesel comum chegou a R$ 7,56, enquanto a gasolina custou, em média, R$ 7,39. E mesmo após a redução do ICMS, o valor médio do litro do diesel baixou para R$ 7,52, enquanto o litro da gasolina foi para menos de R$ 6,50. Essa questão é tão impactante no movimento nas rodovias que, para 8 em cada 10 empresários do ramo de transporte rodoviário de cargas, o preço do diesel é a maior dificuldade para as suas empresas. Rapaz, a retomada eu acho que fez foi aumentar até antes da epidemia. As BR estão lotadas, o movimento está cheio. Eu estou pensando que fez foi aumentar o fluxo de caminhão na estrada. Hoje, você olhando esse movimento que está aí na estrada, o que você acha que ainda é um problema, uma dificuldade para quem está rodando? Os problemas é o diesel, né, que está muito caro. Os fretes não acompanham o valor do diesel. Você acerta um frete, quando vem no meio da estrada, o diesel aumenta. Já não é o lucro que ia ter, né? Essa relação que tem na estrada, né? O carro grande com o veículo de passeio. Como é que você vê a questão da segurança? Outro problema, né? Os carros pequenos não respeitam o caminhão, faz o fluxo na frente, freia, breca às vezes de uma vez, um caminhão não segura, porque nós estamos com 32 toneladas, não vai ter um freio de um carro pequeno. Às vezes a maioria dos acidentes acontece porque os carros pequenos não tem lógica de ver que vem um caminhão pesado atrás, né? E freia, às vezes breca de uma vez e nós não tem porte de segurar um caminhão numa velocidade, né, que vai em fluxo de estrada aí. É isso aí, turma! Apesar de todas as dificuldades, a roda da economia voltou a girar. E isso a gente vê no movimento da rodovia. O importante agora é manter o foco no trecho, porque o que todos nós queremos é poder voltar para casa inteiro, saudável, para abraçar a família e tocar a vida adiante de uma forma plena e segura. E essa conversa não termina aqui, a gente continua junto no rádio e nas redes sociais. Porque segurança é aqui com Garonce. E agora é com você, Riquete. Segurança é aqui. Valeu, garoto! Aquele abraço, meu irmão! Então, parceiro, vamos dar aquela espiada marota no espelho retrovisor? Conferir um pouco aí do movimento das estradas que nós já percorremos de cabo a rabo, de fio a pavio, nesses vários anos de tocada. Hoje é dia de descermos a serra. Vamos rumar para a praia. Sabe por quê?
porque historicamente uma das estradas mais importantes do Brasil, a Via Anchieta, que liga a região metropolitana de São Paulo até a Baixada Santista, onde fica o Porto de Santos, o polo petroquímico de Cubatão, sem falar nas indústrias instaladas às margens do ABC paulista, ela está completando, sabe quantos anos, turma? 75! Daí, sabe o que nós fizemos? Nós cavamos fundo em nossos arquivos e fomos buscar uma matéria que o Murilo Carvalho gravou há pouco mais de 15 anos, quando ela estava se preparando para se tornar uma sexagenária, uma jovem senhora. E aí, será que ela mudou muito desse tempo para cá? Vamos conferir! Vai daí, Murilão! A Via Anchieta, que agora está fazendo 60 anos, é seguramente a mais importante rodovia de exportação de toda a América do Sul. Ligando São Paulo ao Porto de Santos, ela tem um trânsito muito intenso de caminhões e passa por uma série de paisagens muito diferentes, tão diferentes como essa, onde ela começa aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, que é, na verdade, uma grande avenida. A história da Via Anchieta tem muito da história de São Paulo. E não apenas da história econômica, pois sua construção permitiu o grande crescimento das exportações pelo Porto de Santos. Mas também porque, de certa forma, ela se incorporou ao imaginário paulista. A ligação moderna ao litoral tornou Santos, grande balneário da época, que era o ponto preferido pela elite paulistana para os seus banhos de mar, acessível também à classe média. Mas a Via Anchieta representou mesmo um grande surto de desenvolvimento no final da década de 50, quando grandes indústrias automobilísticas e de autopeças foram se instalando ao longo de suas pistas. A facilidade de receber material importado e a proximidade de São Paulo tornaram a região do ABC, cortada pela Anchieta, o principal polo de desenvolvimento do país. Foi às suas margens que nasceram também os grandes movimentos sindicais. Mas aos poucos, a própria Anchieta, cheia de curvas, com pouco acostamento, foi se tornando pequena demais para a demanda do trânsito pesado de Santos. Hoje nós podemos chamar a Via Anchieta de Senhora Via Anchieta, porque ela passa por uma boa maquiagem, né? Principalmente no pavimento. E por dia, cerca de 13 mil veículos comerciais seguem em direção ao litoral, em direção ao porto, ao cais, enfim. É uma pista, principalmente no trecho de serra, bastante sinuosa, mas com um visual fantástico. E quem prefere a Anchieta para trafegar, tanto no sentido da descida como no sentido da subida, só tem a ganhar. Além disso, a abertura da BR-101, descobrindo definitivamente as praias do litoral paulista, colocou em sua rota os automóveis de turistas. E a rodovia ficou, então, pequena demais. A solução foi construir uma outra e ousada obra de engenharia, a Rodovia dos Imigrantes, que veio desafogar o tráfego e tornar as viagens mais tranquilas. Mas quem imaginava que Anchieta seria abandonada enganou-se. Há muitas novidades tecnológicas que vieram dar a ela uma nova vida. Curvas, curvas e curvas. Caminhões pesados subindo e descendo continuamente. Estreitas faixas, quase sempre à beira de abismos, dentro de uma grande floresta de Mata Atlântica preservada. Além disso, uma constante neblina dificultando a descida. O que fazer para tornar esta sessentona uma rodovia viável? A primeira medida foi entregá-la a um sistema de concessão privada, capaz de investir em segurança. As primeiras atitudes foram corrigir o asfalto e disciplinar o seu uso, alternando o tráfego com a Rodovia dos Imigrantes. Depois, introduzir novos sistemas de segurança, como áreas de escape de emergência. Mas a grande novidade mesmo, que agradou a turma do trecho, foi a aplicação desse novo tipo de asfalto borracha,
bem mais resistente a trincas e deformações. Outra inovação da concessionária, ele proporciona melhor aderência, sistema de drenagem também muito objetivo, com ótimos resultados, diminui sensivelmente o spray, em épocas de chuva, obviamente, o spray provocado pelo veículo que segue à frente. Portanto, na questão segurança, ele é uma inovação que já está dando ótimos resultados. A borracha vinda de pneus usados foi uma técnica que comprovou ser eficaz. E só nesse trecho da Anchieta foram usados cerca de 70 mil pneus. Um bom uso, já que a borracha leva pelo menos 600 anos para se decompor. As mudanças aqui na estrada, aqui na Via Anchieta, parece que tem até agradado um pouco o pessoal que pega pesado. Você que está sempre rodando aqui, o que você está achando desse asfalto novo? Muito bom. Depois que fizeram esse recapeamento aí com esse asfalto de borracha, ficou ótimo. Ficou bem melhor. É porque ele não faz o absorvimento da água, né? Então ele tem mais firmeza no atrito do pneu com o asfalto, com a pista. Ficou ótimo. Mas se a estrada já está bem mais enxuta aos 60 anos, o pessoal que se acostumou com ela tem só uma reclamação. Vários acidentes aí. Por abuso de freio mesmo, né? Se desce abusando do freio, a hora que acaba o freio aí, se vira uma curva, tá tudo parado, você não consegue segurar. Aí a colisão traseira, né? Tá muito complicado a descarga no Porto de Santos, tanto nos terminais aí, tanto faz no Guarujá como em Santos, tá muito complicado. O de ruim mesmo é o aguardo na fila, né? Aí tá chegando a ficar 48 horas, dependendo da circunstância, até 50, 60 horas para descarregar um container. Isso é um absurdo para o transportador aí que vive do frete, que nem nós que vive do salário e da comissão, né? Bem que está na hora do Porto de Santos passar também por uma recalchutagem. Quem sabe o exemplo da Via Anchieta não inspire o pessoal de lá a dar mais conforto para essa turma do trecho, que aprendeu a amar estas velhas curvas da Estrada de Santos. Valeu, Murilão! Aquele abraço, meu velho! E o movimento por lá, gente, não para de crescer, viu? Por ano, cerca de 40 milhões de veículos passam por ela. E mais de 500 mil desses veículos são caminhões. Você viu que na matéria o pessoal estava reclamando muito por conta da espera para descarregar lá no Porto de Santos. Isso já melhorou muito, viu? Porque os desembarques são agendados. O problema é onde aguardar enquanto o motorista espera para carregar de volta para o destino, já que faltam pontos de parada. E os parceiros, estão reclamando demais da falta de segurança. Isso daí, continua, não mudou nada. A galera estava reclamando também de falta de infraestrutura no porto. Isso até deu uma melhorada, viu? Mas a promessa é que isso só vai ser resolvido com a privatização do Cais Santista, que não tem nem agenda pronta. Estamos acompanhando de perto esse assunto, viu? E vamos ver se daqui a uns 15 anos a gente volta a dar notícias melhores ainda para vocês. Vamos mudar de assunto? Todo mundo sabe que São Paulo é conhecida como a cidade que não para. Você acha que isso é só forma de falar, parceiro? É nada! Olha, durante a madrugada, o ritmo até que dá uma reduzida. O pessoal dá aquela tirada lá no pé do acelerador e é justamente nesse horário que, por exemplo, as estações do metrô se fecham, os trens interrompem o atendimento ao público e é exatamente nesse período que outros veículos que conhecemos muito bem vão para os trilhos. É isso mesmo que você está pensando, rapaz. São os caminhões com motoristas pra lá de especializados, com seus brutos especiais, que entram em cena para fazer a manutenção de toda a rede. E olha, são cargueiros bem diferentes, viu? Com detalhes surpreendentes. Confira nessa reportagem especial que preparamos para você. Cerca de 4 milhões de pessoas circulam diariamente nas linhas do metrô de São Paulo. O vai e vem de gente começa lá pelas 4 horas e 40 minutos da manhã, quando os primeiros trens começam a rodar. Mas à medida que a meia-noite se aproxima, o vai e vem de passageiros vai caindo, e as estações do metrô se preparam para fechar as portas. Depois que as catracas são desligadas,
Pouco mais de 1.200 funcionários entram em cena para fazer a manutenção dos quase 70 quilômetros de vias e também dos trens que transportam o equivalente a 1/3 da população da cidade. E olha só quem pinta nos trilhos: os caminhões! E a gente embarca nessa viagem que você não vê, mas que é muito importante para garantir o seu funcionamento. Estamos no pátio de manutenção no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. É ponto de partida da linha azul do metrô paulistano. Tô sem relógio de pulso. Vamos ver aqui no celular. Eita nós, 00:45. Daqui a pouquinho, a primeira equipe de manutenção vai sair do pátio do Jabaquara a bordo desse Fuscão aqui, ó, um 15180. E quem coordena toda essa equipe de manutenção é o meu parceiro Adilson, que tá aqui junto com a gente. Tudo bem, Adilson? Tudo bom, Riquete? Beleza. Riquete, a gente pode dizer que esse aqui é um exemplar único. Sei. Ele tem uma característica especial, que é uma plataforma para executar manutenções nas paredes e nos túneis do metrô. Eu reparei que o Munk tá lá na traseira e normalmente numa operação convencional ele fica mais colado aqui na cabine. Veículos antigos, eles também tinham um Munk perto da cabine. Agora ele foi deslocado para a parte traseira do veículo devido a normas. É uma grande variedade de materiais, na verdade, que a gente precisa, a gente utiliza o Munk aqui para fazer o içamento e a movimentação dessas cargas pesadas. Vários trens enfileirados passam por uma limpeza detalhada. Nessa enorme oficina, mecânicos fazem os mais diversos consertos. Agora que é curioso, né, que ele é um caminhão bem diferente. A gente vê aqui na parte dianteira que ele já tem aquela roda de ferro. Todas essas mudanças, vocês fazem aqui na oficina ou manda para alguma implementadora para poder providenciar? A gente utiliza uma implementadora, né, por meio da contratação oficial. A manutenção é realizada aqui, mas a aquisição do veículo com essas características já é feita de modo externo. Agora, o motorista que opera uma máquina dessa aí não é qualquer um que está acostumado a operar no trecho rodoviário. Passa por treinamento igual o maquinista também aqui, né? Exatamente. Além de ser habilitado pelas leis locais, ele precisa de fazer um treinamento, que é ministrado aqui dentro do metrô mesmo, para habilitar ele a operar esses sistemas aí. Aqui na Norte Sul, ele atua em 22 quilômetros de via dupla, fora as regiões de pátio. Um pouco mais adiante, é a equipe que cuida dos trilhos, que se prepara para entrar em ação. O máximo que eu dirigi aqui dentro da companhia foi os locutratores, mas veículo pesado não. Né? Aí eu tirei a categoria D, a companhia me ofereceu o treinamento, aí eu fui habilitado a dirigir esse veículo aí. O Júlio estava comentando também, turma, que às vezes, por conta da manutenção na linha, pode ter algum outro veículo fazendo algum outro tipo de serviço. Aí o que ele tem que fazer? Tem que pegar o caminhão e literalmente botar na avenida. Sair aqui do Jabaquara, na Zona Sul, e ir até os lados do Tucuruvi, lá na Zona Norte, do outro lado da cidade. Aí tem que rodar pela rua mesmo. Dá para ir tranquilo? Tem muita diferença de um caminhão convencional? Não, a diferença é que ele tem um inversor, né? Ele anda com todas as marchas de ré sob trilho. Então, quando a gente está no asfalto, ele faz um barulhinho que parece que vai explodir, mas não explode não. Tem um controle de velocidade, a via, então nós temos um controle de velocidade também, tem limites de velocidade, porque é ferro com ferro. Você vai parar um veículo desse daí, se você estiver com uma velocidade muito alta, você não para, ele vai derrapar. E aí eu posso atropelar alguém ou vir a colidir com outro veículo que esteja trabalhando. Entendi. Então a comunicação e a velocidade é muito importante. Agora a questão de direção, quando tá no trilho ali, você não precisa mexer nada, né? Dali é só acelerar que ele vai sozinho, né? Sim, você trava a direção é travada, porque ela não pode girar, porque senão ela vai colidir com o terceiro trilho ou algum equipamento de via. Você só tem que ficar atento a uma câmera de 7 polegadas e aos retrovisores quando você consegue enxergar, mas a câmera é que te dá condições de você circular na via e ver o que está na sua frente. Na sua traseira, né? Certo. É frente, mas é a traseira. É estranho isso daí. É quase um videogame isso daí, viu? Toda noite um videogame. Só que não tem mais vidas, né? Uma só. Primeiro eu vou alinhar eles sobre o trilho, eu alinho a frente, desço, verifico se está na posição, tem uma válvula de segurança ali, eu libero ela, desço o rodeiro dianteiro. Subiu, chegou na posição, travou, verifiquei, ficou correto, o que eu faço? Travo ela novamente e venho para trás. Atrás é a mesma coisa, solto a válvula, abaixo um rodeiro, como eu posso jogar ele para um lado e para o outro, eu vou
descendo um e o outro, é individual, até encostar. A hora que encostar, eu subo os dois de uma vez. Chegou na altura, travou, ligo o freio ferroviário, que ele tem um freio ferroviário também, não é só o freio do caminhão. Todas as noites nós saímos e temos manutenção para fazer. É uma extensão longa e a gente tem que manter a iluminação, que no caso esse veículo ele trabalha com a iluminação das passarelas de emergência, para que durante o dia o usuário, caso aconteça de um trem ter que ser evacuado, ele tem a iluminação na passarela de emergência para ele poder sair. Hoje eu convido vocês a gente dar uma volta pela via toda, se for possível. De uma forma diferente. Sim, conhecer a nossa atividade no dia a dia. Ou na noite à noite, né? A gente fala dia a dia, mas é noite à noite. É isso aí. O trabalho de manutenção exige um esforço concentrado. Para agilizar o processo, uma verdadeira oficina móvel montada num antigo vagão ferroviário também se prepara para entrar na linha. Um estaleiro móvel. Os equipamentos que fazem a manutenção também precisam passar por manutenção. Quem cuida e supervisiona toda essa área aqui é o meu parceiro Mendes. Tudo bem, Mendes? Beleza, deixar o sistema mais seguro possível para a população. Porque o metrô é um sistema bem confiável aí nosso aí. Claro. Você tem uma oficina completa que vai aqui no assoalho dessa prancha, então? Sim, uma oficina completa, né? A gente, quando entra para fazer manutenção, o equipamento nosso está tudo em ordem. E olha só, gente, que curioso. O vagão, claro, parece um vagão ferroviário, ele não tem tração própria. Só que para poder puxar toda essa oficina móvel, tem aqui um equipamento chamado TM. O que significa o TM, Mendes? É o Tracmobil. Tracmobil? Isso, é o veículo que a gente utiliza para tracionar os veículos nossos que não têm tração própria, né? Aí ele traciona tanto os nossos veículos de manutenção, como o próprio trem ele traciona também. Mas o que eu estava reparando nele, Mendes, que ele também tem pneus. Isso daqui ele consegue rodar pelo pátio? Sim, consegue. Isso para que de repente puxar alguma composição aqui pelo meio? Para que é? Às vezes ele sair de uma linha e ir para outra linha, né, com mais agilidade. É mais parecido com um caminhão. É mesmo? Ele é tracionado por marcha, né? Tem o câmbio e o sentido. Ele tanto tem 4 marchas na dianteira quanto 4 marchas para a traseira também. Para conseguir operar tanto para ir para voltar, porque não dá para manobrar lá no meio do caminho ali também. Não dá para manobrar. Você já precisou utilizar esse equipamento aí já para poder tracionar um trem recentemente aí ou só ficou no teste mesmo? Não, já precisou. É, né? Já traciona o trem e o bichinho vai. Vai, né? Vai embora. Atende bem a população então, né? Atende bem a população aí. Quem controla o tráfego dos caminhões pelos trilhos é o CCO, o Centro de Controle Operacional. Ó, turma, essa picape F250 também trabalha na manutenção das linhas do metrô. E olha só que curiosidade. Aqui na dianteira, bem à frente da roda de ferro, tem um conjunto parecido com cabos de aço. Mas é esse conjunto que acaba oferecendo para o pessoal do Centro de Controle de Operações a exata localização da picape na hora da manutenção. Assim, para qualquer eventualidade, qualquer emergência, é a turma que bate um rádio PX aqui para o Fábio, para ele poder liberar o caminho, ou então se deslocar com o veículo para mais uma estação de trabalho. É graças ao esforço dessa turma, com os seus cargueiros nada convencionais, que tudo fica prontinho, revisado para mais um dia corrido na cidade que não para. Valeu, Riquete! Aquele abraço pra você! Ô, Edu, na boa, esse camarada é bom, hein? Tem futuro, tem futuro! Chegou a hora do papelzinho do Riquete pra acabar com a ansiedade do nosso querido Carioca. Ah, rapaz! Mandar um grande abraço aqui para o Miguel, estradeiro de São José do Rio Preto, completando mais um ano de vida. Também o Gabriel Lobo e o Vitor Leite, colaboradores aqui da produtora. Valeu, rapaziada! O Danilo Domingos, de São Paulo, José Ivan Duarte, também de São Paulo, capital, e a Cláudia Campos. Beijo grande pra vocês. Em Carvalhópolis, nas Minas Gerais, Keniara Carvalho apagando velhinhas, o Sidney Amora em São José dos Campos, no Rio de Janeiro, Aline Martins também completando mais um ano de vida, em Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, Magno Macena de Oliveira, em Três Lagoas, também Mato Grosso do Sul, aniversário do casal Maria Aparecida Macena e o José de Oliveira, o QRA Zé Curupira. Parabéns a todos vocês, muita saúde, sucesso e sorte. Onde você pensa que vai, rapaz?
Senta aí, menino! Brasil Caminhoneiro não acabou ainda não. Continuamos nas redes sociais, aguardando seus comentários, suas sugestões e a sua participação sempre. Siga a gente, siga a gente! Sábado que vem, eu e toda a minha comitiva estaremos por cá a partir das 7 horas da manhã para mais um Brasil Caminhoneiro na Record TV, viu? E amanhã, domingão, tem repeteco no mesmo horário na Record News. Esperamos por vocês. Tchau, turma! A gente se encontra!